Olá pessoal, vamos a mais uma aula aqui do nosso curso de sólidos, no capítulo 8, potencial periódico fraco, e agora a gente está em condições de falar um pouquinho sobre as bandas de energia, e nós vamos começar com o caso unidimensional. Apesar do caso unidimensional ser muito raro, né, é interessante analisar esse caso porque do efeito potencial fraco, porque a gente consegue depois usar os resultados para generalizar, né? Então, na presença de um potencial nulo que a gente viu até agora, as bandas são parábolas no espaço K, tá? E o fato apesar do potencial ser nulo, e os estados serem mas ele ser periódico, a gente impor a condição de periodicidade, implica já que eu tenho certos valores possíveis para os vetores de onda K, como a gente discutiu nos itens anteriores. E a gente viu na aula anterior que os estados, então, que são quase degenerados, ou seja, quando as energias se aproximam, a chance de elas serem degeneradas são próximos de planos de Bragg, que é onde eu tenho a possibilidade dos vetores de ondas associados a duas soluções diferentes terem a mesma energia, né? Que a diferença entre uma solução e outra é por vetores do espaço K. Então, exatamente no meio do tamanho do vetor de onda K é onde a gente tem a possibilidade de dois estados do elétron livre terem energias próximas, ou, se a gente está pegando explicitamente o estado com energia livre, é onde eles têm energias iguais, né? Então, próximo dos planos de Bragg é onde a coisa vai ser importante. Por quê? Porque fora dessas regiões, como as energias, de um modo geral, são mais afastadas, e as correções, então, do potencial periódico fraco é de segunda ordem. E, em primeira aproximação, a gente pode desprezar. Portanto, em primeira ordem, as correções importantes acontecem para os estados com vetores de onda Q próximo aos planos de Bragg. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho um sólido unidimensional, né? E vamos relembrar como é que é formada as zonas de Brillouin. A primeira zona de Brillouin. A primeira zona de Brillouin é o menor volume, ou é a célula de menor volume que contém um ponto só do espaço recíproco. Ou seja, são todos aqueles pontos K próximo da origem. Não é isso? E vamos pegar o caso aqui para uma rede unidimensional de parâmetro de rede A. A gente sabe que a célula primitiva da rede recíproca vai ter, então, parâmetro de rede 2π sobre A, certo? Beleza. Lembra como é que a gente constrói a primeira zona de Brillouin? A gente usa a construção de Wigner-Seitz, né? Que é o quê? Eu pego a origem, então vamos supor que esse ponto aqui é a origem, K igual a 0. Esse aqui é o vetor de onda que liga a origem até o ponto mais próximo, né? Então eu estou pegando primeiro a primeira zona de Brillouin, é o espaço K em torno da origem, então em torno desse ponto aqui, né? Então esse aqui é o vetor da rede recíproca K de menor tamanho, do lado de cá tem menos K, aí lembra qual era a ideia? A construção de Wigner-Seitz para construir a célula primitiva traça uma linha na metade, né? Um plano perpendicular. Agora, esse plano perpendicular aqui é exatamente um plano de Bragg, né? Porque ele passa exatamente no ponto K sobre 2, ou menos K sobre 2. Então, esses dois planos que a gente traça, delimitando a primeira zona de Brillouin na construção de Wigner-Seitz, na verdade são planos de Bragg, né? Aqui, então, esse plano vai passar no ponto π sobre A, né? Esse tamanho aqui é 2π sobre A, esse vetor, então, tem tamanho 2π sobre A, metade dele π sobre A, e do lado de cá menos π sobre A. De forma que o tamanho dessa região tem o tamanho 2π sobre A, que é o que a gente imaginava, que é a rede, o tamanho da rede recíproca, né? Então, essa aqui é a primeira zona de Brillouin, né? Então, uma coisa importante é que a primeira zona de Brillouin, então, é delimitada por planos de Bragg, e é aí que vai ser importante, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente, usando essa ideia
e usando a informação anterior que a gente precisa se preocupar com o que quando ele está próximo do plano de Bragg, o que significa que então, se eu saio, né, no espaço da rede recíproca, se eu saio andando dos vetores permitidos, né, dos vetores de onda casinho permitidos, eu saio da origem andando para lá, qual é o primeiro momento em que eu vou precisar me preocupar com o efeito do potencial periódico? Quando ele chegar na fronteira da primeira zona de Brillouin, que vai ser o primeiro plano de Bragg que ele vai encontrar, né? E mesma coisa para o lado de cá, tá certo? Então, relembrando, né? As soluções, as energias para partícula livre, depende só do módulo do vetor de onda Q, que a gente redefiniu, que é Kzinho menos K, né? Então, aqui eu teria dois possíveis vetores de onda deslocados de um vetor da rede recíproca. Nessa região, a gente sabe que o efeito do potencial periódico é separar aqui em duas, né? Agora, veja que isso é uma separação interessante. Esse ramo de cima aqui, ele é construído com uma parte desse aqui, né? Aliás, desculpa, uma parte dessa energia aqui com uma parte dessa energia, né? Então, o que é que a gente faz? A gente olha aqui no espaço K, usando essa ideia, no espaço K aqui, então a gente verifica que as bandas que antes eram no modelo do elétron livre, né, seria assim, e assim vai ter agora essa configuração. Ou seja, na fronteira aqui, nesse plano de Bragg, o estado então se abre como a gente já viu, né? Então vamos lá, uma determinada parábola, aqui, uma determinada curva de energia, né, em função de K aqui e agora, eu saio da origem, vou andando, quando chega num plano de Bragg, ela se separa, né, tá certo? E isso vai acontecer se eu olho essa curva aqui e saio andando ao longo do vetor de onda Kzinho. Cada vez que eu encontrar um plano de Bragg, eu vou ter uma separação aqui, essa curva aqui ela vai se quebrar, né? Então, quando eu chego aqui no primeiro plano de Bragg, que é na metade de K, eu tenho uma separação duas vezes o de K. Quando chega aqui no próximo, que seria em K, né? Próximo plano de Bragg é em K. Porque se eu tenho o vetor que é 2K, a metade é exatamente K. É isso? Então, o próximo plano de Bragg está aqui. Não é isso? Então, esse plano de Bragg aqui, a separação já vai ser duas vezes módulo de U de 2K e assim por diante. Quando chegar em 3 meios de K, eu tenho um outro plano de Bragg, né? Porque eu tenho o vetor da rede recíproca 3 vezes K, metade é 3 meios. E mesma coisa para o lado de cá. Lembrando que a gente está fazendo isso aqui para o caso da rede unidimensional, né? Então, essa curva aqui, que antes era contínua no modelo do elétron livre, por efeito do potencial periódico, com correção até primeira ordem, relembrando, ela então passa a ter essa configuração, né? Cada vez que chega no plano de Bragg, ela se quebra, né? E tem essa separação devido ao efeito do potencial periódico. Beleza. Essa representação aqui dessa curva de energia, ou desta banda de energia, é o que a gente chama de representação em zona estendida, em que eu analiso as curvas. Aí eu pegaria a próxima, todos os valores possíveis para Kzinho, né? Então, eu tenho essa aqui, eu peguei a banda que o Kzinho é centrado em Kzinho igual a 0, né? Aí eu teria o próximo, então que seria uma banda deslocada aqui, e assim por diante, né? Todos os valores possíveis de Kzinho a gente teria que fazer, não é isso? Beleza. Aí, o que é que a gente tem? O que é que a gente já viu em aulas anteriores? Que todos os estados podem ser mapeados na primeira zona de Brillouin, não é isso? Então a gente pega todos os pedaços que estão fora da primeira zona de Brillouin, usa um vetor da rede recíproca conveniente, de forma que a gente rebate todos eles para dentro da primeira zona de Brillouin. Então a gente vai fazer isso com essas duas partes aqui, e com essas duas partes, e assim por diante, até que a gente tem, então, todos os estados que vêm dessa primeira curva aqui em K igual a 0, né? Rebatidos para dentro da primeira zona de Brillouin. Não é isso? Beleza.
Esse aqui é o que a gente chama a representação em zona reduzida. Aqui eu tenho certeza que cada estado de energia eu vou contar uma vez só. Certo? Pronto. Se eu pegar essa figura aqui e agora repetir, né? Para todo o espaço K, ou seja, repito para a direita e para a esquerda, ou seja, para casinho positivo e casinho negativo, eu tenho uma outra forma de representar os níveis de energia, que é o que a gente chama o esquema de zonas repetidas. Tá? Muito bem. Então, se a gente compara aqui, né, a zona reduzida e a zona repetida, o que a gente tem? Essa aqui são as diferentes bandas de energia. Então, essa aqui seria a primeira, banda E1 de K, essa seria E2 de K, essa seria E3 de K, essa seria E4 de K, e todos os estados, então, estariam mapeados aí dentro. Né? Tá certo? Beleza? Joia? Muito bem. Então, com isso, a gente já está em condições de falar um pouquinho sobre as bandas de energia em 3 dimensões, tá? Nesse caso, o que acontece? Em 3 dimensões, a estrutura de bandas é geralmente bem mais complexa, porque o que acontece numa dimensão vai acontecer na outra, e a depender de como é o passo, né? Lembra? Porque os valores possíveis de K1, K2 e K3, que são as 3 componentes, eles vão depender, na verdade, de como são o passo é 1 sobre N1, ou 1 sobre N2, ou 1 sobre N3, que é o número de células que a gente tem nas diferentes direções, né? Então, normalmente tem uma forma complexa para representar isso em 3 dimensões. E depois, para representar em 3 dimensões, seria complicado, porque eu precisaria uma hipersuperfície de energia, né? Porque eu teria que ter as 3 dimensões e depois que teria que ser a energia. Então, normalmente, o que se faz é escolher fazer uma representação no que a gente chama, no modelo de zonas reduzidas, mas andando em diferentes direções especiais dentro do espaço recíproco, né? Essas curvas, então, como eu disse, são exibidas usando seu esquema de zonas reduzidas, e mesmo para o modelo do elétron livre, mesmo se a gente considerar o potencial igual a zero para uma rede em 3 dimensões, essas curvas são bastante complexas, né? Então, as bandas são apresentadas para o elétron livre, e a gente lembra que toda vez que eu tiver um plano de Bragg, né, eu devo ter uma separação, um efeito do potencial periódico que gera uma separação em primeira ordem, né, dos diferentes estados que são iguais ali, né? E esse, para ter uma ideia da complexidade, esse aqui é a representação da estrutura de bandas, por exemplo, aqui para uma rede de Bravais FCC, e deixa eu ver se diz aqui quem é. Não é. Isso aqui é uma rede FCC comum, né? E vamos entender aqui como é que é essa representação, né? Então, para uma rede FCC, esse aqui é a primeira zona de Brillouin, tá? O ponto gama é a origem da zona de Brillouin. Tem uns nomes especiais esses pontos. Foi batizado de ponto gama, que é a origem da zona de Brillouin. E aí, com essa estrutura da rede FCC e com esse tipo de zona de Brillouin, se definiu alguns pontos especiais. O ponto X, que é no centro dessa face quadrada, o ponto L, que é o ponto no centro da face hexagonal, o ponto W, que é no encontro de 3 arestas, né? E o ponto K, que é o ponto de encontro as arestas comuns entre 2 faces hexagonais. Então, o que é representado aqui são caminhos, né? Então, traça-se uma linha da origem até o ponto X e vê como é que são as bandas de energia nesse caso. Do ponto X até o ponto W, então é um ponto ao longo dessa face quadrada aqui, né? Do ponto X até o ponto W, já falei. E depois, do ponto W até o ponto L, então um caminho agora ao longo dessa face hexagonal. Do ponto L até o ponto gama, esse foi um caminho escolhido, né? E que é bastante tradicional, digamos, esse caminho para redes
FCCs. Do L, do centro da face hexagonal até a origem. Aí, de novo, do gama até o K, né? Ou seja, do centro da zona de Brillouin até esse ponto aqui, no meio da aresta de duas faces hexagonais, e depois do K até o X, voltando então do K até o X. Né? E aqui, como voltou ao X, o X seria X e gama, então já repetiria essa curva aqui. Né? De forma que a gente não tem a representação completa das bandas de energia dentro da primeira zona de Brillouin, né? Como eu disse, teria que ser uma hipersuperfície, mas a gente tem a representação ao longo de algumas linhas importantes que já permitem a gente ter uma certa ideia de como que é essa estrutura. Essas linhas que estão aqui, então, elas são as bandas de energia, né, rebatidas, já, né, feita aquela ideia, tudo que estiver fora da primeira zona de Brillouin rebate para dentro da primeira zona de Brillouin, fazendo uma translação conveniente, né? E veja que essas linhas aqui não está incluído o efeito do potencial periódico aqui ainda, só o efeito da energia do elétron livre, dado por essa expressão, né? E então, em todos esses pontos aqui onde eu tenho degenerescência, essa linha X aqui, como esse ponto X está em cima desse plano, isso aqui é um plano de Bragg, né? Porque ele define exatamente uma distância. Isso aqui é a primeira zona de Brillouin, a fronteira da primeira zona de Brillouin são planos de Bragg. Então, nesse ponto aqui, o efeito do potencial periódico deve levantar a degenerescência, da mesma forma que em todos esses pontos de encontro, onde os Ks são iguais, o potencial periódico, então, tem um efeito de levantar, então, a degenerescência. Você vê que é bastante complexo. E eu não sei se vocês estão notando aqui, no livro ele explica melhor, né? Dá para ver melhor na figurinha, mas a linha que tem um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, é o grau de degenerescência de cada uma dessas curvas, né? Então aqui na verdade eu tenho 4 curvas que seguem esse aqui eu tenho uma curva, e essas linhas horizontais aqui é onde estaria, acho que é onde está a energia de Fermi, deixa eu ver, isso. The number of dots the horizontal lines, é isso, as energias de Fermi, tá aqui, ó. As linhas horizontais representam onde estaria a energia de Fermi se eu tiver um elétron por célula primitiva, 2 elétrons, ou seja, a depender de como eu preenchi a célula primitiva, e nesse caso aqui é para o modelo de sólidos monoatômicos, né? Então, quantos elétrons cada átomo vai contribuir, porque nesse caso é um sólido monoatômico com um átomo por ponto da rede, então depende do número de elétrons que os átomos contribuem, né? Então aqui se eu tenho um elétron, 2, 3, 4, onde estaria a energia de Fermi, o que indica para a gente até onde estaria preenchido, né? Até onde eu teria o preenchimento dos estados de energia, né? Então é assim que a gente visualiza, né? Essa é uma das formas da gente visualizar a estrutura de bandas, então, do que a gente chama de estrutura de bandas, né? Dos sistemas em três energias, em 3 dimensões, né? Então, aquilo que a gente falou, né? A presença do potencial periódico fraco induz um aparecimento de um gap. Então, se a gente volta aqui, a depender de onde tem energia de Fermi, né? Eu posso ter uma diferença de energia aqui, né? Por exemplo, eu posso abrir aqui, vai abrir aqui com certeza um gap de energia, né? E a depender de onde, então, as diversas bandas acabam tendo regiões em que eu não tenho estados disponíveis de preenchimento, dando origem, então, ao que a gente chama gaps de energia, né? Muito bem, essa então é uma ideia geral de como é que seria a visualização que a gente faz hoje em dia da estrutura de bandas. Obviamente que hoje em dia com os recursos computacionais mais avançados a gente tem formas, né? O livro descreve uma situação, o livro do Ashcroft e Merriam descreve uma situação
um pouco mais antiga, né, em que a gente não tinha todos esses recursos computacionais. Hoje em dia a gente consegue ver essas estruturas de banda de forma, inclusive, mais mais clara, né? E ao longo desse capítulo ainda eu vou ver se, ou talvez não nesse capítulo, mas mais para frente, quando a gente for falar de métodos mais atuais de determinação dos estados de energia, a gente vai ver alguns exemplos, né? Então, vou encerrar essa aula por aqui, que já está um pouco além do limite de cada aula, né? Que a gente gosta. E nas próximas aulas a gente vai tratar então como é que fica a superfície de Fermi e a relação com a energia de Brillouin. Lembra? A superfície de Fermi ela tem uma propriedade importante que ela define até onde eu tenho estados ocupados, né? Então seria interessante a gente ver como é que fica dentro dessa ideia qualitativa, né, do efeito do potencial periódico fraco, que descreve a situação de muitos metais, então tem uma importância grande, como é que é a superfície de Fermi. Mas isso fica então para uma próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.